Muito bem, maravilha de Deus, 12 horas mais 12 minutos, programa Resposta de Deus, esse é o quadro Bálsamo da Alma. Toda sexta-feira, aqui juntamente com vocês, aqui na comunicação, eu, pastor Moadio Fernando. Para a gente é uma honra, uma alegria imensa estar servindo vocês aí. Aqui, geralmente nos quadros, nós apresentamos, nós falamos muito sobre saúde mental, saúde emocional, linkado, né, aos textos bíblicos. Aqui nós falamos também muito sobre a saúde física, sobre a saúde emocional, a saúde espiritual. Lembrando que nós somos corpo, alma e espírito e todos esses três devem estar muito bem alinhados. Não adianta eu trabalhar só a minha área espiritual e deixar a minha área, o meu corpo físico a desejar, as minhas emoções. Então, aqui, como intuito do programa, aqui também é estar levando o novo para você, estar levando informações, né, para te deixar com a sua vida mais saudável. Hoje nós vamos estar falando sobre saúde bucal com o Dr. Gersino Neto. Nós vamos só ouvir mais uma canção e os nossos comerciais. Em seguida, a gente já vai começar aqui o bate-papo. Você que está em casa, você que tem alguma dúvida, pode estar fazendo a sua pergunta aqui através do WhatsApp, tá bom? É o 984 27 44 73. Ou então, faça aqui pelo Instagram. Estou transmitindo aqui pelo Moadio Fernando, tá ao vivo aqui. Inclusive, tem uma galera boa aqui já sintonizado com a gente. Olha só, tá a Dona Regina Pascoalotti, também Pilares Engenharia, Santos, também Arte Gesso, o Jonaton, também o Joel Basílio, a Bergian, também a Vânia, também o Rodrigo Goldin. Sejam muito bem-vindos. Tá bom? Vamos lá ouvir? Quem vai ser dessa vez? André e Felipe, chorar pra quê? Eu já sofri, chorei, até demais. O inimigo só tentou. Vai. Tem umas que, às vezes a gente fica com vontade de fazer aquela pegada de programa FM mesmo, que é mais. Só como é o programa evangélico, a gente tem que falar um pouco mais compassado também, mais tranquilo, né? E aí, eu quis colocar no vídeo ao vivo aqui, rapaz, mas a pressão ainda não pode. Pô, fica bom pra. Aumenta a divulgação. Pode colocar. Se você quiser tirar a Bíblia com algumas coisas, você põe aí, escora ele. Pode tirar isso. Aqui deu pra. Ficou beleza? Ficou bom. Você põe em frente, você escolhe aí. E aí, galerinha? Oi, mãe, benção. Seja bem-vindo. Ó, o John Kai, filho. Pode ser, ô, John Kai. Rapaz, você me abandonou aqui, hein? Rapaz, o John era o braço direito aqui. Até uns 3 programas que o homem sumiu. Saudade também, viu, mãe? Ó, o Matheus Rodrigues, seja bem-vindo. Já estou aqui com o Dr. Neto, viu? Daqui a pouquinho vai estar falando aí sobre saúde bucal. Ele é cirurgião dentista aqui da Clínica Trio Dentista, cidade de Confresa. Gente boa pra caramba. E aqui o calorzão da Confresa pra aguentar, olha lá como é que tá a temperatura, ó. Se não for no 17 não vai não, papai. Calor, viu, gente? Ó, quente. Além de estar quente, a umidade do ar tá muito seca. E fumaça demais. Muita fumaça. Mas aqui dentro do estúdio tá tranquilo, tá fazendo até um pouquinho de frio. Estamos ouvindo aqui agora, mostrar pra vocês aqui. Tá tocando aí agora André e Felipe.
de fundação e estrutural, de preservação e combate a incêndios, tudo isso é com a engenheira civil Nayala Borba. Pericial, laudos e com assessoria e acompanhamento na obra com engenheiro de primeira. Você pode contar com Borba Projetos Arquitetônicos. E-mail borbaengenharia@gmail.com. Fone 8467-3034. Em Confresa, você pode contar com a clínica CDI Imagens. Exames de raio-x. Agora começa o programa com o pastor Moadil, de Rádio Confresa. Se quiser sintonizar aí é 87.9. 87.9. Rádio Confresa. Obrigado, Camila. O programa começa agora, eu já deixei no ao vivo aí, o pessoal ia entrando. Vamos começar. Se quiser participar. Fernanda entrou aí agora, abraço, Fernanda. Oi, Viviane, seja bem-vinda, tá? Matheus Rodrigues, Gabi. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Confresa, programa Resposta de Deus, quadro Bálsamo da Alma. Vamos estar batendo um papo aqui com o Dr. Neto, cirurgião dentista. Bom, já tá aqui, ó, Na Rádio Confresa. olha aí, já tá falando com o público dele ali, que tá ao vivo também, sendo transmitido aí pelo Instagram. Ao vivo no Instagram do pastor Moadil. Vai lá, viu, pessoal? Tá aí, linkado aí. E já vai começar. Se quiser acompanhar, fica à vontade. Compartilhar um pouquinho de conhecimento é bom. Eu convido o pastor Moadil vir para poder falar. O pessoal que escuta a rádio esse horário, creio que vai ser muito importante eles ouvirem um pouco sobre saúde bucal. Muitos têm medo de dentista e dor, e a gente falar sobre isso na rádio eu acho que é importante. Muito bem, 12 horas mais 19 minutos. Esse é o programa Resposta de Deus e o quadro é Bálsamo da Alma. Mandar um abraço muito especial para o nosso pastor Enio, para a nossa pastora Kézia. Que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a tua vida. Você que está em casa e nos ouvindo, muito obrigado mesmo pelo carinho. Sinta um abraço muito carinhoso, amoroso, especial da parte do Espírito Santo de Deus para a sua vida, tá bom? O irmão John tá falando que a AD Vila Nova, tá todo mundo sintonizado também, o pastor Sebastião, pastora Lília, muito obrigado a vocês aí, tá bom? Olha, nós estamos aqui com o Dr. Gersino Neto, né? Eu fiz o convite para ele, e ele se propôs na hora, sabe? Se disponibilizou para estar aqui falando conosco hoje sobre saúde bucal, que é muito importante. Aqui o nosso intuito é sempre trazer informações que vão abençoar as nossas vidas. Então a gente fala muito sobre saúde emocional, saúde mental. Nós falamos também muito sobre a questão espiritual, né? Sempre estamos ministrando a palavra e a gente tem que alinhar também, tem que cuidar do corpo, né? Porque o nosso corpo, ele é a bainha da alma, né, que aloja também o espírito. Então tem que ter um equilíbrio, tem que estar tudo bem. Doutor Neto, vou falar assim. Pode falar assim. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo beleza? Muito obrigado, satisfação imensa ter você aqui com a gente. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu quero que você fique à vontade, pode mandar um abraço, beijo, mandar um alô aí para quem você quiser. E aí a gente já vai começar o bate-papo aqui, tá bom? Fica à vontade, o espaço é seu. Obrigado, pastor Moadil, por convidar para falar sobre um tema tão sensível para muitas pessoas. Talvez para os outros não, mas a população em geral tem um certo medo do dentista, tem um certo medo de sentir dor, tem um certo receio
sobre valores, né? Acha que é caro. E a gente vai falar um pouco aqui sobre isso. Agradecer o convite. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida que o pessoal que estiver ouvindo aí mandar e a gente conversar. Obrigado, Adilson. Muito bem. Olha só, desde criança, quando eu fazia primeira série, segunda série, a gente sempre recebia visita, né, dos dentistas na escola, dando palestra, como escovar bem, ter uma boa escovação. E uma frase muito corriqueira que a gente ouve é o quê? É que a saúde, ela começa pela boca, né? E o sorriso é o cartão postal, é o cartão de visita da pessoa. Isso procede? Isso são frases muito verdadeiras. Muito né? certo. A saúde começa pela boca porque uma boa mastigação, ela promove uma boa absorção dos alimentos, que por sua vez vai nutrir bem o corpo. E o sorriso, ele traz uma boa apresentação pessoal, ele traduz o cuidado que você tem com o seu corpo. Então, a pessoa que vê um sorriso bonito, ela já tem uma série de outras percepções sobre a pessoa, né? Então, por isso que eu considero essas duas frases muito verdadeiras. Uhum. Né? E pegando o gancho, né, a gente fala assim, o corpo é templo do Espírito Santo, né? Verdade. Então, como templo do Espírito Santo, da mesma forma que a gente toma banho de 1, 2, até 3 vezes ao dia, a escovação também faz parte desse cuidado com o corpo, né? E a gente ouve uma frase muito batida, eu ouvia muito isso da minha mãe, e ela estava certa, né? Tanto é que resultou na minha escolha pela profissão. Influenciou. Me influenciou porque ela tinha um cuidado comigo que nem mesmo eu tinha. E depois eu fui entender do porquê desse cuidado. Ela, como mãe, ela foi minha primeira dentista. Sim. A primeira a cuidar de mim, da saúde dos meus dentes, né? E então a gente precisa cuidar da saúde bucal da mesma forma que a gente higieniza o corpo, as outras partes, porque eu considero que, por exemplo, você vai achar bom se perder um dedo? Não, de maneira alguma. E se perder um dente? É um órgão também, como qualquer outro. Realmente. Então, as pessoas desvalorizam muito esse órgão que ela tem, que é o dente. Sabe? O dente é um órgão do corpo humano, como um dedo, uma mão, uma perna. E cada vez que você perde aquela parte, vai fazer muita falta. Então, esse cuidado com a higienização, com o tempo do Espírito Santo, nosso corpo, ela é muito importante. Ela tem várias fases, várias etapas que a gente pode falar mais para frente por aqui. Sim. Uma dúvida que uma pessoa aqui tem, ó, ela está dizendo o seguinte. Ela fala assim, já ouvi muito dizer que quem tomou muito antibiótico tempo de infância, tomava aquelas injeções, aquelas bezetacil, se isso altera na questão dos dentes, se torna os dentes mais fracos, isso procede, doutor? Isso é um mito que tem, né? Sabe? Existe um antibiótico que antigamente era muito aplicado, que era a tetraciclina, que ela tem influência sobre a formação dentária, mas que hoje já não é tão usada. Isso aí se dá ainda na formação do feto. Sim. E na gestação. Aí algumas mães chegam para mim no consultório e falam dos antibióticos que é dado para a criança. Uhum. O que acontece nesses antibióticos que são dados para as crianças é que, por muitas vezes, esses antibióticos contêm uma sacarose, contêm açúcar, para facilitar a ingestão. E esse antibiótico é dado, por exemplo, muitas vezes antes da criança dormir e não é feita a higiene, porque a criança já está já próximo da hora de dormir, a mãe não quer incomodar, ela só dá o remédio e deixa ele dormir. E ele fica com esse açúcar que tem lá no antibiótico durante 6, 7, 8 horas sem higienização, onde
existe o tempo de organização das bactérias e vai cariar o dentinho da criança. Então, dar o antibiótico para a criança não causa cárie. O que causa cárie é, ao dar o antibiótico, não fazer a higiene depois. Excelente, olha só que coisa. Muitas mães chegam no meu consultório também com essa questão e acham que mas aí tá nesse ponto, porque a doença cárie, ela depende de alguns fatores. Eu vou citar os 3 principais. Seria a alimentação, a higienização e o tempo, certo? Até tem algumas pessoas, doutor, mas eu nunca tive cárie, eu não escovo direito e tudo, eu nunca tive cárie. Pode ser que no fator alimentação dela, ela não tenha como ingestão o açúcar. Ela não gosta de doce. Sim. Esse é um fator. Existem vários outros, né? Mas aí, essa pessoa que não escova, ela pode não ter cárie, mas ela vai ter, por exemplo, uma gengivite, uma periodontite, tá? Mas as doenças bucais, as comuns, a cárie, a gengivite, a periodontite, depende desses 3 fatores: alimentação, higienização e tempo. A bactéria não tem poder de causar prejuízo se ela for desorganizada, certo? E nós temos 3 oportunidades durante o dia para fazer isso: pela manhã, após o almoço e antes de dormir. Se a bactéria for desorganizada, ela não te causa prejuízo. Caso você deixe aquela bactéria se organizar por muito tempo, prazo de 6 horas, 8 horas, 12 horas, ali naquele cantinho, seja em cima do dente, seja no meio, pro lado de fora, pro lado de dentro, ela se organizar, ela vai te causar prejuízo. Ela vai acumular ali, vai gerar um ácido, vai furar seu dentinho, vai entrar para dentro, vai amolecer ele, e vai chegar lá no nervo e vai doer, e ou é feito o canal ou feita a extração, que é o que a gente não deseja para ninguém, certo? Então, eliminar a bactéria 100%, você nunca vai fazer isso, você não vai dar conta, ela é natural da boca, mas se você desorganiza, ela não te causa prejuízo. Então, por isso que a gente fala, escove pela manhã, escove depois do almoço, escove antes de dormir, que você vai promover essa desorganização e, consequentemente, não vai ter prejuízo com a organização das bactérias. Aí, para isso, a gente tem ferramentas, a gente tem um jeito de fazer. Por exemplo, a escova, existe uma especificação ideal para essa escovação, que é recomendada por diversos órgãos de saúde. A escova de cabeça pequena, número 30 ou 35, cerdas macias, cabeça arredondada. Essa é a melhor ferramenta sendo escova para escovar. Outra, o fio dental. O fio dental eu deixo até a critério do paciente. Ele tem a fita dental e ele tem o fio dental, que ele é mais marronzinho, ele é mais redondinho. Então, vai a critério do paciente. Tem uns que gostam de um fio dental mais fininho, encerado, e aquele que gosta de um fio mais redondo, menos encerado, sem cera. Então, desde que passe, tem um jeito de passar. Isso a gente, durante a consulta, no consultório, a gente passa. Existe a pasta de dente específica para cada paciente. Ela pode ser personalizada. E de antemão eu já digo que pastas abrasivas, pastas que prometem o clareamento, pastas que fazem arder a boca, são pastas que raramente eu recomendo. A longo prazo elas vão causar prejuízo. Sim. Né? Então, ao ir ao consultório, você recebe todas essas orientações.
outra coisa muito importante que às vezes você que está ouvindo aí deve usar em casa, se porventura usar, tem que usar da maneira correta. É o enxaguante bucal. O famoso, é a marca que chama Listerine, muito usado. Essa química desse enxaguante bucal pode te prejudicar se você usar de maneira errada. Então, por isso você tem que ir ao dentista para ele te recomendar. Mas aqui eu já vou adiantar qual que é o prejuízo que ela te causa. O uso indiscriminado do enxaguante bucal, do Listerine, é um exemplo. Ele pode obstruir suas papilas gustativas e você parar de sentir gosto dos alimentos. Então, aí começa a aumentar sal, começa a aumentar os temperos, e aí sua saúde começa a ficar prejudicada, porque você aumenta isso aí, aumenta a pressão, aumenta uma série de fatores, né? Então, o uso indiscriminado do enxaguante bucal interfere no sabor dos alimentos. E ele também desequilibra a flora bucal. O que é essa flora bucal? A boca tem bactérias boas e ruins. O enxaguante, ele não discrimina. Ele mata tanto as ruins, quanto também parte das boas. E, infelizmente, a proliferação das ruins ocorre de maneira mais rápida se o uso for indiscriminado, né? Você usa todo dia, toda hora, você usa 2 vezes ao dia. Isso aí precisa de uma recomendação muito específica, né? Aqui, eu costumo recomendar para aquele paciente meu que tem uma boa higienização, que faz questão do uso do enxaguante bucal, 1 vez por semana, antes de dormir. 1 vez por semana, 20 ml, bochecho de 1 minuto e antes de dormir e pronto. Sim. Aí você imagina aquela pessoa que tem uma boa higienização e faz uso 2 vezes ao dia. O prejuízo que ela não está tendo de fazer esse uso indiscriminado, ela fazer esse uso sem orientação do cirurgião dentista. Realmente, doutor, eu creio que tem muitas pessoas que já têm o hábito de usar o enxaguante bucal. Eu sou assim. Acabo de escovar, já coloco o enxaguante bucal na boca. Se escovar 3, 4 vezes no dia, 3, 4 vezes. E uma vez eu usei um enxaguante bucal, não vou falar aqui a marca, mas quase saiu o couro da boca. Eu fiquei com ele uns 30 segundos na boca e tão forte que parece que eu senti como se estivesse enrugando a pele da boca. E realmente é como se eu disse, após a gente acabar de usar um enxaguante bucal, se comer qualquer coisa, a gente não consegue sentir o sabor direito, né? Talvez você ainda não tenha sentido os efeitos colaterais no momento que você está agora. Mas se você continuar, com certeza esses 2 efeitos colaterais, eles vão aparecer. E o enxaguante bucal também, ele tem vários princípios ativos. Tem marcas que usam determinados princípios ativos, outras marcas, outros princípios ativos. Então, o cirurgião dentista, ele costuma recomendar aquele princípio ativo que tem mais efetividade. Eu vou citar aqui de maneira rápida. É o nome do princípio ativo, clorexidina 012. Esse é um excelente ativo para o enxaguante bucal, mas nem todos os enxaguantes possuem ele. Então, lá no consultório eu vou falar, esse enxaguante possui o melhor princípio ativo para o uso, e vou recomendar, se ele tem que usar uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, todos os dias. Tem paciente que, dependendo da situação, eu vou recomendar todos os dias, mas ele fica em um frasco, por exemplo, todos os dias. Depois eu corto. Sim. Depois eu passo para 1 vez por semana. Então, são muitos detalhes que na consulta odontológica que eu considero muito acessível, sabe? O cirurgião dentista, as pessoas têm um certo medo, um receio, mas o cirurgião dentista, ele é muito acessível. Apesar do nosso Conselho Regional de Odontologia não permitir a gratuidade da cobrança da consulta, o cirurgião dentista acaba compensando isso no tratamento, sabe? Se você vai lá, você conversa e
não fica com medo. Eu vou passar para todos que estão aqui nos ouvindo. Isso é muito importante, viu, pessoal? Não fica com receio de ir ao dentista. A gente é muito receptivo. A gente vai conversar bastante na primeira consulta. Às vezes você já tem uma pré-ideia, já tem uma opinião formada, que às vezes a gente vai ou consolidar ela ou desconstruir totalmente ela, porque você acha que tem uma coisa e não tem, certo? Você acha que tem que tratar de uma forma. Sim. E não tem. E você descobre isso indo ao cirurgião lá. Muita crença limitante, né? Isso, a gente tem... Que aí, a gente observando, quando a gente observa e tá lá, e a gente tem um momento muito precioso, e eu costumo dar bastante tempo aos meus pacientes, todas as dúvidas que eles têm, a gente tira ali, e a gente personaliza, sabe? E a grande maioria, eles saem surpresos da quantidade de informações. Sim. E isso numa consulta ali simples, na grande maioria das vezes, ela não é cobrada, ela é compensada depois, entendeu? A informação, ela é tudo, né? E quando eu falei sobre crença limitante, o que acontece? Hoje a técnica mudou muito. A questão da tecnologia, o jeito de fazer os procedimentos, né? Porque antigamente era o seguinte, você perguntar pro vovô, pra vovó, como que era, né? Os dentistas antigamente, né? Naquela época não tinha dessa, se a anestesia não pegasse, arrancava a força, era o tal do buticão, né? E aí, como tinha muita gente que ficava traumatizada porque sentia dor, aí quem nunca foi ao dentista hoje, meu avô já foi, disse que é terrível, tal, ainda tem essa mente, né, personalizada. A profissão odontologia, ela começou no Brasil, tem um pouco, eu vou colocar hoje uns 25 a 30 anos, as primeiras pessoas que se formaram, nós tínhamos muito pouco profissionais formados mesmo na faculdade, e eu ouço muita gente criticar o cidadão que foi no prático, mas o prático, ainda hoje, ele é realidade em muitos municípios, era realidade há pouco tempo aqui no município, e nós, cirurgiões dentistas, não podemos criticar, porque era o que tinha. Sim, hoje facilitou muito a questão de tecnologia, as técnicas e as ferramentas eram outras também, né? O conforto hoje para o paciente, tem paciente que quando termina olha assim para mim, sério doutor, era só isso, se eu soubesse eu tinha vindo antes. Porque a gente proporciona, a gente tem condição hoje de proporcionar esse conforto com anestesia bem tranquila. Ele pensa, nossa, vai doer demais. Não, muitas vezes não dói, sabe? A questão psicológica é muito bom também, né? O dentista, ele passar o conforto, a confiança. Tranquilidade para o paciente. Eu vejo muitos dos pacientes chegar com medo e a gente com uma conversa firme e passando a confiança, e a pessoa relaxa. Relaxa porque sabe que a gente tem conhecimento e vai prestar um bom serviço. Com calma, tranquilidade, a gente marca os horários, de cada casa a gente tem os horários certinhos. Se precisar de 1 hora, eu marco 1 hora. Se precisar de 2 horas, eu marco com 2 horas. Para fazer com calma, para dar conforto para o paciente. E isso não só no meu consultório, mas no consultório dos dentistas que vieram com a formação desses 20 anos para cá. Eles vieram com uma formação muito boa. Então, a gente não pode criticar quem só teve aquela opção de antigamente, que era o prático. O prático não tinha tanto conhecimento, ele fazia o que ele podia. E graças a Deus tinha o prático. Verdade. É igual na área da medicina, né? Há muitos anos atrás, quem era um bom farmacêutico na cidade, ele era praticamente um médico. Ele receitava, ele fazia atendimentos, né? Mas desse jeito. Doutor Neto, quais são hoje as principais doenças bucais hoje, mais comuns? Olha, a cárie. Sim. As doenças gengivais, porque muitas vezes alguns não têm a tendência de ter cárie, mas tem tendência de ter doenças gengivais, periodontais. O que é isso? São bactérias que inflamam a gengiva e reabsorvem o osso.
e que você vai ver que aquele dente que tá lá bonitinho, sem cárie nenhuma, tá mole. E Sim. não era para estar. Uhum. É porque essas bactérias, que são anaeróbias, que a gente chama, bactérias que causam a inflamação na gengiva, ou a reabsorção óssea, elas estão ali presentes. Aí a gente controla isso como? Com a boa higienização, com boas ferramentas, com o jeito certo de escovar. Ah, doutor, mas como que é isso? Eu vou ter muito mais, eu vou conseguir personalizar muito mais lá no consultório, porque eu vou estar vendo, eu vou perguntar muitas coisas sobre o seu dia a dia, sobre sua profissão. Eu consigo perceber se você range os dentes ou não, né? Se você é nervoso. E a gente personaliza faz uma verdadeira educação de saúde bucal, sabe? E o tártaro é aquela que a gente fala assim, ó, a placa bacteriana é aquela massinha que sai na unha. Sim. Isso aí a gente tira com jato de percarbonato. O tártaro é aquela massa amarela que é dura, que ela se confunde com o dente. Sim. E ela não sai de jeito nenhum, e se você tentar tirar ali, você acaba se machucando. Na escovação ela não sai. Não sai, porque ela já mineralizou, é o tártaro. A gente tira com o ultrassom. Aí, a gente complementa, que seria uma limpeza completa, a gente complementa com enxaguante bucal. Eu tenho lá no meu consultório. Então, eu faço uma limpeza mecânica, que eu tiro aquela placa. Quem tem doença gengival, a gente faz isso. Sim. Né? Que é muito comum. Então, eu tiro a placa que está mais molinha, depois eu tiro a placa que está endurecida, cada um com uma ferramenta diferente, e eu termino com enxaguante bucal, que eu faço um tratamento mecânico e químico, que eu mato germes e bactérias. O que eu não consegui eliminar com o jato e ultrassom, eu elimino com o enxaguante lá. E aí a gente consegue controlar essa doença. Eu vou passar depois escova de dente específica, eu vou passar depois pasta de dente específica, que tem para quem tem sangramento. Não sei se a gente pode falar marca comercial aqui. Pode. Eu costumo, para quem tem sangramento gengival, eu recomendo muito a Parodontax. Muitas pessoas têm esse problema, né? Tem. De Só que só a sangrar, pasta não vai resolver. É um conjunto de fatores. Sim. Entendeu? Então, para quem tem muita placa, recomendo bastante, já que você me permitiu falar as marcas comerciais, para placa, que é aquela massinha que sai na unha, quem tem muito, que forma muito, que inflama a gengiva também, eu recomendo muito a Prevent. Uhum. E essas duas marcas só estão presentes na maioria das vezes nas farmácias. A pasta de dente é considerada um medicamento. É colocado no supermercado para facilitar o acesso do cidadão. Mas deveria estar sempre presente e está nas farmácias. É um medicamento. E essas duas que eu recomendei especificamente, que elas têm princípios ativos específicos. Então, ali na farmácia a pessoa vai atrás da pasta, o medicamento, e vai usar, e vai controlar o sangramento, o inchaço gengival, que causa dor, que causa sensibilidade. Uhum. Né? Excelente. Agora há pouco o senhor disse sobre germes e bactéria. Vamos lá. Qual a diferença entre o germe e a bactéria? É uma... Agora você me pegou. Desculpa. Gente, aqui a gente está no bate-papo descontraído, não tem nada escrito aqui, não tem script nenhum. A diferenciação teórica eu não vou saber te falar, mas eu posso pesquisar depois e te entregar aí essa especificação. E essas bactérias que a gente tem na boca, pode acabar de escovar que continua bactérias ali, né? Ela vem mais detrimento da saliva ou sobre a alimentação? Resíduos de comida na boca? É natural, você tem aquela... por exemplo, se você raspar a sua pele e for lá identificar
as bactérias que tem ali, e se você raspar a sua língua e ver o tipo de bactéria ali, ela é do ambiente ali. Da mesma forma que tem bactérias que são específicas do chão, que é específica, que dá mais na planta. Existe a bactéria da cárie, ela é específica ali da região bucal. Ela não sai do... Por exemplo, a saliva é a saliva, ela não... Sim. Ela vai favorecer o ambiente da bactéria. E elas são ali, naturais. Deus criou ali pra gente... Não, porque senão ficaria muito fácil, né? Deus deu a ferramenta de mastigação e aí você simplesmente não higieniza, não cuida e ela fica do mesmo jeito. Deus é perfeito nas suas criações. Então, para você, se você der valor na sua boca e nos seus dentes, você vai fazer uma boa higienização e vai cuidar. E, consequentemente, vai ter. Mas, se você não cuidar, não zelar, não higienizar, consequentemente, você vai perder. Então, Deus foi muito justo nisso aí. Né? E, graças a Deus, a gente tem nossos cuidadores que tem... a mãe tem muita obrigação assim, com o filho, que muitas vezes não tem a consciência, de cobrar. Sabe, a mãe tem que ser chata nessa hora. Minha mãe foi muito chata comigo, graças a Deus. Eu nunca tive cárie. Eu nunca precisei fazer uma restauração na minha boca. Eu tirei meus sisos. São dentes que nascem depois, entre 18 e 21 anos, que não têm utilidade. E a gente tira. Esses foram os únicos dentes que eu tirei. E eu devo isso, não ter restauração, não ter cárie. A minha mãe que me cobrou. E assim, ó, pra mãe que tá ouvindo aqui agora, ela tem que saber. Que é assim, ó. Atenção, mamães. Atenção, mamãe. Até os 6 anos, você tem que fazer a escovação no seu filho. Ele não tem coordenação motora para fazê-lo sozinho, certo? Dos 6 aos 8 anos, a mãe supervisiona. A criança já, a partir dos 6 anos, já começa a ter coordenação motora, consegue fazer a higienização sozinho, e a mãe vai lá naqueles cantinhos mais difíceis, dos 6 aos 8 anos. A partir dos 8 anos, a mãe, se ela deu uma boa educação, se ela supervisionou bem, ela pode deixar a criança escovar sozinha, mas ela não pode entregar essa responsabilidade toda para a criança e depois chega no consultório, eu cobro, eu falo. Não é só falar. Ou é fazer até os 6 anos, ou é supervisionar, e mesmo após os 8, minha mãe me cobrava muito, eu era preguiçoso demais, até minha mãe me cobrou até os 10 anos. E isso ficava na minha cabeça. Valeu a pena. Valeu a pena. Muito a pena. Doutor Neto, nós temos somente 7 minutos. Olha só, tanto passa rápido, né? É o seguinte. A questão do bafão, do mau hálito, né? Que eu falo. Tem pessoas que falam que o mau hálito vem por causa de alguns dentes com cáries, má escovação, ou às vezes problema estomacal. Às vezes a pessoa tem uma boa higienização, os dentes estão bem saudáveis, mas se a pessoa tiver problema no estômago, isso vem afetar a questão do hálito. Isso é verdade? Sim. Primeiro, para evitar o mau hálito, uma boa higienização. Claro que uma carne entre o dente, uma cárie, uma panela de cárie que está lá acumulando alimento putrefado, ela vai. Então, você corrige, você elimina a chance de ser um problema bucal ir ao dentista fazendo uma boa higienização. Ele não vai deixar aquela... Você fez uma boa higienização, então você não deixou as carninhas lá no meio do dente, você não deixou a panela de cárie lá aberta para acumular alimento lá e dar mau cheiro, você escovou a língua. Agora, a alimentação. A alimentação, quanto mais intervalo você dá entre a alimentação, maior a chance de mau hálito. E na alimentação, se você
se alimenta de alimentos, por exemplo, cebola, que é rica em enxofre, em grande quantidade, e existem condimentos. Se você come muitos condimentos, né, alimentos ricos em enxofre, isso também vai favorecer. Então, o que é que eu indico? Não passar para o bafão, né, para não ter o bafo lá. Mas ainda assim ainda tem chance de ter. Aí você tem que investigar com o médico e tudo. Sim. Mas esses são os fatores principais. Se você cuidar disso, você pode ver que você vai diminuir bem essa sensação de que você tem abafo. Então, diminuir os intervalos que você fica sem se alimentar, entendeu? Você fica lá 8 horas sem comer. Come alguma coisinha, sabe? Come alguma coisinha que não seja rica em enxofre, sabe? Que não seja rica em condimento. Então, diminua esse intervalo, não fica longas horas sem se alimentar. E higieniza bem. Aí a gente recomenda o seguinte: ir ao dentista de 6 em 6 meses. Vai. Tem pessoas que precisam de ir de 3 em 3, porque a situação... muita coisa a ser corrigida, porque a gente corrige lá a gengivite, a periodontite, as cáries, mas a pessoa ainda não criou o hábito da higienização e eu preciso ver ela com 3 meses para ver como ela se comportou com aquela orientação que eu dei. Mas quando a gente vai conhecendo os pacientes, a gente de 3 vai para 4, de 4 vai para 6. Tem paciente que eu fico seguro de deixar 1 ano, mas não tem necessidade de ficar 1 ano sem ir ele pode ir conversar comigo. Doutor, olha para mim, eu vou olhar. Eu vou fazer uma consulta para ele ali. Não precisa fazer nada? Ótimo. Põe a mão para o céu. Precisa fazer alguma coisa? Põe a mão para o céu também, porque você identificou antes. Então, o grande segredo para não ter o problema é a prevenção. Faça a prevenção. Isso aí é muito importante que eu vou falar agora. Você que está ouvindo. Se você deixar para ir ao dentista, seja ele qualquer dentista, não precisa ser em mim, deixar para ir com dor, você já tem um problema ali instalado que talvez seja irreversível. Então a hora de ir ao dentista é sem dor, porque o dentista vai te olhar ali, vai consultar, provavelmente você tenha pouca coisa, e se tiver alguma coisa a fazer, coisas simples, tratamentos simples. Agora, se deixar para ir com dor, provavelmente são tratamentos mais complexos, consequentemente com um valor maior, e dificulta, porque às vezes você não está preparado financeiramente, e você precisa fazer, porque é uma urgência. Então, se você for sem dor, você com certeza vai ter uma ótima experiência lá com o dentista. Agora, se você for com dor, vai ter uma ótima experiência também, mas são procedimentos mais complexos e consequentemente, por serem complexos, valores maiores. Sim. Então, vá ao dentista, nós somos muito acessíveis, a grande maioria compensa essa consulta, que o nosso código de ética não permite que a gente deixe sem cobrar, mas a gente compensa depois, entendeu? Essa conversa vai abrir muito a mente de saber pelo menos o que tem para fazer, porque se você não sabe o que tem que fazer, você vai deixando, vai desleixando. Agora, se você vai e eu identifico e te digo, olha, tem que resolver, seu problema é esse e esse. Você resolve assim, assim, assado. Você vai planejar. Você não tem que fazer nada na hora no dentista. Ninguém vai te obrigar a fazer nada. Sim. Então, você vai planejar. Eu vou identificar, nós vamos dar soluções e você vai planejar. Doutor, eu posso mês que vem. Beleza, se não for urgência de dor, nós vamos deixar para o mês que vem. Você vem planejadinho, ó. Doutor, eu só posso, aí só posso na outra semana. Tudo bem, quem vai determinar isso é você. Mas desde que você determine. Ótimo, né? Excelente. Então, doutor Neto,
passou o tempo, passou muito rápido, né? E aquela velha frase, né? Prevenir é melhor do que remediar, sempre, né? Sempre. O senhor tem aí 30 segundos para mandar um abraço especial para alguém, fazer seus agradecimentos. Nós já vamos encerrar o programa. Eu quero agradecer a minha primeira dentista, que foi minha mãe, que me Dona ajudou Regina. a cuidar, Dona Regina, que me ajudou a cuidar e ser esse dentista que eu sou hoje. Zelo pelos meus e zelo pelos meus próximos também. Ótimo, Né? excelente. Graças a Deus. Agradecer dois primos meus, o Gustavo e a Thalita, que me inspiraram muito. Eles se formaram dentista antes Olha aí, de Gustavo, mim. olha aí, Thalita. E pra você ver o que o exemplo, né, Influência, faz, né? Isso. O Gustavo Repesa, a Thalita Repesa foram minhas grandes inspirações como profissionais. E agradecer o meu sócio também, quando eu vim, eu tenho 6 anos que eu tô aqui. Uhum. E há 6 anos aqui eu tô com o Dr. Vitor Campos, que nós temos 2 unidades, a Trio Dentistas ao lado do Hospital Municipal e a Trio Dentistas ali de frente ao Posto Medeiros. Excelente. O novo Posto Medeiros. Então o Dr. Vitor foi um grande companheiro. Quando eu tenho alguma dúvida, preciso de alguma ajuda, ele sempre está disposto. E agradecer também meus pacientes queridos. Muito bom. Que confiam no meu trabalho e eu quero agradecer a eles também, a todos. Um abraço aí ao Dr. Vitor também, ao Oscar. Dr. Oscar. Vamos marcar pra gente bater um papo aqui, trazer vocês 3 aqui. Isso, vai sair Porque muita é um coisa. assunto importante e que eu tenho certeza que o senhor só deu aqui uma introdução, né? Sim. Então, a você que esteve conosco, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado, doutor Neto, as portas aqui sempre estarão abertas, tá? Deus continue te abençoando. Agradecendo aqui a presença também da Eliene Batista, também da Lara Ruas, do Paulinho, também da irmã Marlisa, paz do Senhor, irmã Marlisa, também a Leide Menezes, a irmã Jocilene também, a Paula Barbosa, a Ângela Sena, também o Felipe, ao meu pai, o Moadil, ouvindo a gente aí, o Charles, Viviane, muito bem, gente. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Esse foi o programa Resposta de Deus, quadro Bálsamo da Alma, e na próxima sexta-feira estaremos aqui nesse mesmo horário, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. Valeu! Finalizado. Vou tirar uma foto aqui, deixa eu só... Gente, obrigado, tá bom? Tchau, até mais. Obrigado. Obrigado, pessoal, quem acompanhou, quem ouviu. Valeu.